TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 5º domingo da Quaresma e no próximo domingo nós celebraremos o Domingo de Ramos. E vamos viver a dimensão da Semana Maior para adentrarmos depois no Tríduo Pascal e vivermos a ressurreição do Senhor. E aqui o Evangelho traz para nós, falando de Lázaro. Estudos recentes descobriram que Betânia, o lugar onde Jesus se dirigiu, Betânia ficava na região da Judeia, era uma comunidade de leprosos. Então acredita-se que Lázaro e também as suas irmãs eram leprosos.
e lá viviam, e era na casa desses leprosos que Jesus costumava pernoitar. Então Jesus não só ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, para estar com ele, como eram seus amigos, mas também Jesus ia para, com a graça de Deus, visitá-los. Jesus não era aquele que acolhia somente algumas doenças, acolhia a todos, inclusive os leprosos. E aqui fala que Lázaro fica doente, Marta chama para que Jesus vá até lá, para estar um pouco com Lázaro, e Jesus de propósito não vai quando ela pede, não por capricho, mas porque haveria algo maior para acontecer em relação à vida de Lázaro. E aí nós vemos todo o desenrolar dessa bela história, dessa grande graça na vida desta família e de todos que lá estavam. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus chega, Marta vai até Jesus e até dá uma bronca: Senhor, por que você demorou? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que você pedir a Deus, Ele vai te conceder. Então, o que você fizer, Senhor, mesmo com o meu coração amargurado, eu aceito. Marta já tinha feito a experiência do amor de Deus, da graça de Deus. Mesmo sofrendo, sabia que Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo. E ela sabia que Jesus era o Messias. E o diálogo continua. Jesus diz: olha, aquele que crê em mim jamais morrerá. Você acredita nisso? E Jesus sofre, Jesus se comove, porque Lázaro era seu amigo. Ele sabia o que ia acontecer, Jesus sabia o que ia fazer, mas ele se comove. Sentimentos humanos. O nosso Deus não é um Deus insensível aos sofrimentos do nosso povo, às dores do nosso povo. Não é um Deus insensível. E aqui nós vemos que Jesus chora. E Jesus pede: vamos lá para onde está o túmulo. E Jesus toma uma atitude, né? Manda tirar a pedra aonde estava sepultado Lázaro. Não, Senhor, Marta respondeu, não peça isso, já faz 4 dias. Já começou a feder. E Jesus disse: eu não te disse, Marta, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus, então faça o que eu estou pedindo, tire a pedra. Tiraram e a graça aconteceu. Lázaro é revivido, né? Lázaro é revivido. Meu irmão, minha irmã, o grande milagre de trazer a vida para Lázaro. Aqui quando fala a ressurreição de Lázaro, não é a mesma realidade da ressurreição de Jesus. A palavra pode ser a mesma, mas o sentido é outro. Lázaro não foi ressuscitado como Jesus foi. Lázaro não teve um corpo glorioso. Lázaro foi revivido. Voltou à vida, mas não com um corpo glorioso. Jesus sim. Jesus ressuscitou. Tinha um corpo glorioso. Lázaro depois morreu, né? Não se sabe quanto tempo depois, mas ele morreu. Agora, Jesus não. Então, Lázaro, na verdade, não foi ressuscitado, ele foi revivido. Voltou de novo à vida humana. Depois, claro, hoje Lázaro está na glória dos céus, né? Mas aquele dia ele voltou à vida que tinha, né? Não mais com as enfermidades, talvez, né? Aquela graça de estar revivido lhe deu a cura também da sua lepra, das suas enfermidades. Mas o mais importante aqui, Deus é aquele que pode dar a vida.
E quando nós acreditamos, a gente vê a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta de muitas formas. Aqui ela se manifestou com Lázaro sendo revivido. Outras vezes a glória de Deus se dá através de outros milagres. A glória de Deus muitas vezes restaura o nosso coração, a nossa experiência com Deus, mesmo aqueles que morreram. A glória de Deus, esse amor de Deus invade o nosso coração e nos dá condições para que a gente possa suportar tudo isso, contemplando a eternidade. Mas o importante é que o Senhor está do nosso lado. Deus não é um Deus insensível. Deus é aquele que nos acompanha. Deus cuida de nós. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Deus não te desamparou, não me desamparou nunca. Assim como também não desamparou a família de Lázaro, Marta e Maria, também não desampara nenhum de nós. Mesmo nos sofrimentos, mesmo quando as pessoas que nós amamos nos são tiradas, o Senhor continua vindo e nos consolando, nos dando forças para a gente suportar as dificuldades. É o mesmo Deus que foi à casa de Marta e Maria, o mesmo que reviveu Lázaro, é o mesmo que está sempre conosco. E a única coisa que Ele pede, se a gente acreditar, nós veremos a glória de Deus. É a fé, acreditar. Para ver a glória de Deus é preciso acreditar. É preciso firmeza no coração. Para que olharmos tudo o que está acontecendo ao nosso redor e sabermos, não estamos sozinhos. E quando a gente acredita, a gente vê a glória de Deus nitidamente agindo no meio de nós. Foi o que viu não só Marta e Maria, mas todos aqueles que tinham ido, alguns para realmente chorar, porque estavam comovidos, até para consolar Marta e Maria, outros por curiosidade, porque muita gente não vai ao velório, como hoje, muita gente vai ao velório não porque está comovido, talvez nem conhece direito o morto, a família, mas vai por curiosidade. E foi o que aconteceu, e viram com Jesus o milagre acontecer. E foram esses que depois foram testemunhar. O texto não fala, né, mas tem uma continuação desse evangelho, que muitos dos judeus que estavam lá acreditaram, outros foram fofoqueiros, tem de tudo, né? Foram lá correndo contar para os judeus, olha, sabe Jesus, aquele que se denomina o Filho de Deus, o Messias, ele fez um grande milagre. Ele reviveu Lázaro. E aí os fariseus, doutores da lei, os mestres, os do partido de Herodes, começaram a fazer o quê? A tramar também a morte de Lázaro. Porque imagina, uma coisa é debater textos bíblicos, falar da lei, das normas e regras com Jesus. Outra coisa é como desmerecer um milagre como esse. O homem estava morto, 4 dias, depois Jesus o revive. Como nós temos uma máxima, contra fatos não há argumentos. Então, começaram também a maquinar diabolicamente a morte de Lázaro para calar essa testemunha. Meu irmão, minha irmã, nós queremos também pedir que a nossa fé seja iluminada por Cristo ressuscitado, seja iluminada pelo Espírito Santo, para que possamos também crer e poder ver na nossa família,
na nossa vida, na nossa história, a glória de Deus. E que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.